focando depois. Amém, Jesus? Que está lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 15. Nós vamos iniciar essa campanha renovando a aliança com Deus, da qual nós vamos ser instruídos pelo Espírito Santo como nós renovarmos esta aliança com Deus. Todo diz glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero hoje renovar a minha aliança com Deus também. Amém? A gente precisa renovar a nossa aliança com Deus. Está aqui, ó, Hebreus capítulo 9, versículo 15. Quem já achou diz amém? Amém. Vamos lá ler a palavra do Senhor nosso Deus. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Aleluia. Quem entendeu diz glória a Deus. Glória a Deus. Quem entendeu diz aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então, vamos lá, a introdução, né? Aliança é um compromisso. Aliança é um compromisso. Pode sentar. Aleluia. Todos glória a Deus. Glória a Deus. Quando se faz uma aliança, se faz um compromisso. Todos glória a Deus. Glória a Deus. Quando se coloca uma aliança, se coloca-se um compromisso. Aleluia. Amém? Amém. Quando não cumprirmos, Deus nos dá a chance de renovar a aliança. Aleluia. Todos amém. Amém. Você fez uma aliança com sua esposa. Você formou um compromisso. Um compromisso de quê? De ser fiel. Amém? De ela ou de ele ser a única pessoa da sua vida. Meu Deus, forte. Quem entendeu isso? Amém? Amém. Você fez uma aliança. Quando o marido faz uma aliança com a esposa, com o esposo, você fez uma aliança. Você fez um compromisso. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo que venha filhos, filhas, você tem um compromisso com o esposo. Aleluia. Glória a Você Deus. tem um compromisso com a esposa. Ser fiel, de cuidar, de tratar, de amar, Aleluia. de fazer aquilo que é correto. Amém? Amém. Quantas pessoas que muitas vezes fazem uma aliança com o esposo, casa com o esposo, depois bota os filhos em primeiro lugar, bota netos em primeiro lugar, bota fulano, ciclano, beltrano em primeiro lugar. Você fez uma aliança. É verdade. Aleluia. Amém? Amém. Os filhos foi dado para nós cuidarmos dos nossos filhos. Nós temos que cuidar dos nossos filhos. Mas a aliança que você fez foi com sua esposa, foi com seu esposo. Aleluia. Então você tem que cuidar dela e cuidar dele até que chega o dia da sua partida. Porque no dia que partir um ou outro, a aliança foi encerrada. Amém? Amém. Então há uma necessidade de nós entendermos o que é uma aliança. E você pode observar que essa aliança ela não é quebrada, ela não tem emenda. Quando Deus fez uma aliança que não ia acabar o mundo mais com água, você pode ver lá o arco-íris, você vê o arco-íris, você não consegue ver, mas quem passou, que dizem, né, que passou da lua, né, os foguetes passou da lua e viu o arco-íris, diz que o arco-íris, ele é uma aliança. Ó, forte mesmo, meu Deus. Ele é uma aliança de ponta a ponta do mundo, porque Deus fez uma aliança de não exterminar o mundo mais com água. Glória a Liga a Deus. palavra, hein? Glória a Deus. Então, quando nós fazemos uma aliança, nós temos que cumprir fatores importantes para a renovação da aliança. Agora, quando nós, muitas vezes, quebramos essa aliança, nós temos que renovar ela. Glória a Deus. Claro que renovar uma aliança com Deus não é difícil. Com Deus, porque Deus é misericordioso. Quando fazemos uma aliança com nossa esposa, nosso esposo, e quebramos a aliança, a gente pode até renovar a aliança, mas o negócio é o seguinte: você vai ficar ouvindo o tempo todo o que você fez de errado.
Porque assim é o ser humano. Porque assim é o homem. Amém? Amém. O homem não esquece. O homem perdoa. Eu ontem estive na casa de uma senhora que estava lá, lembrando do passado que as pessoas fez com ela. Não esquece. Sofre, chora pelo aquilo que fizeram. Aí sabe o que acontece? O que adianta a oração do Pai Nosso? Perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem que perdoar, irmão, tem que esquecer. Porque quando você erra contra Deus, a Bíblia diz que quando você peca contra Ele e pede perdão, Ele não lembra mais. Você que fica lembrando toda hora Ele. Você pede perdão, daqui a pouco você faz: Senhor, me perdoa. Aí o Senhor fala contigo: mas já te perdoei, já lancei o teu erro, o teu pecado na profundeza do mar. O Senhor perdoa. Agora, o nosso pecado, ela tem consequências. Deus trouxe o perdão, trouxe paz para o coração, mas o que nós pecamos e erramos, existe uma consequência. E a gente vai pagar pela essa consequência, vai pagar pelo aquele erro que nós fizemos. E não adianta colocar a culpa em Deus. Se você errou, você pecou, está perdoado, não Jesus. Se Jesus vier agora, você vai ser salvo. Mas a consequência do seu pecado, ela vem. Quem entendeu, diz glória a Deus. Por isso que muitas vezes é necessário fazer uma plantação nova, arrancar as plantações velhas e fazer uma plantação nova diante da presença do Senhor, nosso Deus. Então, um dos fatores importantes é a renovação da aliança com Deus. E para nós renovarmos a nossa aliança com Deus, primeiro, nós temos que edificar o nosso altar. Bíblia, palavra, forte. Edificar o nosso altar. Edificar a nossa vida em Deus. Não adianta fazer uma aliança com Deus e viver uma prática do pecado, uma vida fora da presença de Deus. O que Elias fez? A primeira coisa que Elias fez quando o povo de Baal destruíram tudo, chamaram, clamaram os deuses dele que não o viu. A primeira coisa que ele fez foi construir o altar de novo. Botar as 12 pedras, quer dizer o quê? As 12 pedras é aliança e compromisso com Deus, com os israelitas. Então a primeira coisa que você tem que fazer para você renovar a sua aliança com Deus, você precisa colocar a tua vida no altar de Deus. Porque não tem comunhão. Não tem comunhão a luz com as trevas. Não tem comunhão a luz com as trevas. A vida com a morte não tem comunhão. Quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Glória a Deus. Então você precisa fazer uma aliança com Deus e colocar a tua vida no altar de Deus. Todo diz glória a Deus. Glória a Deus. Volte a fazer de sua vida um altar para Deus. Obedeça à ordem de Deus. Coloque a sua vida em posição. Faz a tua vida no altar de Deus. Deus, ele não habita por tempo feito por mão de homem. Ele visita esse lugar, ele está aqui, mas Deus não habita em tempo feito por mão de homem. Deus, ele habita em você. Aleluia. Dentro de você. Glória a Deus. E que a Bíblia diz que quando o homem ele entra no pecado, no erro, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele se afasta. Porque Deus não habita em tempo sujo. Deus não habita em um lugar em que a vida da pessoa está totalmente diferente da obra de Deus, diferente do propósito de Deus na sua vida, porque Ele é santo. Aleluia. Todo diz glória a Deus. Glória a Deus. Todo diz aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer da tua vida um altar. É buscar a presença de Deus. E a segunda coisa para nós fazermos a aliança com Deus é oferecer o melhor para Deus. Glória a Deus. O que o salmista diz? Não oferecerei para Deus o que não tem valor.
Não, o rei, eu dou para o senhor, pode pegar, pode fazer. Não. Eu não vou dar para o senhor o que não tem valor. Ofereça o melhor para Deus, irmão. Ó, se você quer ter uma aliança com Deus, Deus é a última pessoa da tua vida. Meu Deus! Meu Deus! É forte isso, hein? Você quer fazer um altar da sua vida, uma aliança com Deus, mas Deus é a segunda opção. Vem marido, vem filho, vem neto, vem a despesa da sua vida, vem a despesa diária da tua casa, vem tudo, e Deus se coloca no segundo lugar. Vem a internet, vem a televisão, vem a saída, vem o passeio, vem a festa. Eu quero fazer uma aliança com Deus, mas Deus é o último da tua vida. Deus não aceita ser o último, irmão. Ou é tudo para Deus, é nada. Todos amém? Amém. Foi com o irmão falou comigo. Pastor, pode ficar tranquilo que esse mês eu vou dar o dízimo na igreja. Eu vou pagar a minha despesa depois. Vai não. Depois eu vou ver lá e vou dar meu dízimo. Foi, irmão, as primícias do Senhor, o primeiro é Deus. Meu irmão, tira o que é de Deus primeiro e depois demais coisas ele vai acrescentar. Aleluia. Glória a Deus. Deus não gosta de resto. Deus não gosta. Eu estou lá com 25 reais. 25 não. 27 reais que eu tenho que botar no envelope do banco para levar para o banco que ninguém quer. Eu vou dar essa oferta aqui para a igreja, aqui está rasgadinha mesmo, ninguém recebe. Vou dar no cofre da igreja. Irmão, que isso? Tem a mais nova. Se tiver um pouco velho, você bota no envelope, bota na tua conta lá, que o banco é obrigado a trocar. Dê o melhor para Deus. Não vou dar para Deus o que não tem valor. Quem entendeu, de glória a Deus. Glória a Deus. Aí está lá na minha carteira para mim jogar na porta aí para o banco pegar. Não sei se o banco chegar lá. E tem que botar no envelope. Se você botar naquele imediato, o banco te devolve. Para Deus. Não, para Deus não tem que ser o pior, não. Para Deus tem que ser o melhor. O melhor do seu canto, o melhor da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Vou cantar para Jesus, vou ensaiar. Vou cantar para Jesus, eu vou treinar. Vou cantar para Jesus, eu vou dar o meu melhor. Glória a Deus. Dê o teu melhor para o Senhor, irmão. E aí você verdadeiramente estará fazendo uma aliança com Deus. Todos dizem amém? Para fazer essa segunda, a terceira, para você fazer verdadeiramente a aliança com Deus, mesmo que as pessoas olhem e vejam um altar tosco, você foi moldado por Deus e deve oferecer o sacrifício somente para Ele. É o segundo, né? Oferecer o melhor de Deus. Mesmo que as pessoas olhem e vejam um altar tosco, você foi moldado por Deus e deve oferecer sacrifício somente para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. A terceira coisa é voltar à palavra. Volta para a palavra. Amém? Amém. Ler Bíblia, ler a palavra de Deus, não é ler correndo, não, irmão. É você parar e dizer assim: não, esse momento é para a palavra de Deus. Você sabe o que é a Bíblia? Você sabe o que é esse livro aqui? Esse livro aqui é a boca de Deus falando contigo. É a palavra do Deus vivo, todo-poderoso. Então não pode ser feito de qualquer maneira. Não pode ser você ler correndo. Amém? Amém. Nós que somos antigos de igreja, a gente sabe o Salmo 91. Mas vai ver quando a gente vai ler, vai falar o Salmo 91 já na mente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor poder descansar. Deus, Senhor, meu Deus, meu refúgio, minha fica nele, confia nele. Não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Direi o Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro. Estão entendendo? Separa um momento, irmão. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E há tempo de você poder parar. Lá no seu celular tem uma análise lá do tempo que você entrou no celular. O tempo que você está no celular, o meu tem. E aí quando faz as contas lá, né? Eu fiquei umas 6 horas por dia, diária, 6 horas. Tem pessoas que dormem com o celular caindo na cara. Tanto. Esse dia desse aí, nós estávamos na mesa sentados, todo mundo conversando, tal. Aí uma pessoa pegou o celular, abriu, começou a rir lá de uma coisa engraçada lá. Não tem reverência, não tem senso, não tem, irmão. O espírito de Satanás está enganando muitas pessoas. Quer ficar o tempo todinho, eu fico observando. Tem casamentos acabando por causa do celular, irmão. O marido está lá deitado lá, está a mulher lá, o tempo todo naquele negócio lá, e passa cá, e passa lá, e passa cá, já acho que está enjoado da cara do marido já, ou vice-versa. Está lá deitado, vem deitar, conversar um pouco, dialogar, né? Não, está lá. Um deitado, o outro lá. Aí está vendo pregação, tá vendo? Ué, não tem tempo para tudo não? Ah, estou vendo testemunho, não tem tempo para todas as coisas na terra não? Tem um tempo de aula de ficar com teu esposo, dialogar, para ficar ouvindo pregação o tempo todo na hora de dormir. Amém? Amém. E aí o casamento vai para onde? Ah, Senhor, o que houve, Senhor? Ah, Senhor, o que houve? Não vigia na terra, pô. Para um pouco, deixa aquele troço para lá. Desliga esse trem em nome de Jesus, vai conversar um pouco, vai dialogar, vai ver como foi o dia, tal. Amém? Irmão. Se não tem tempo para o marido ou para a esposa, que fica o tempo todinho no negócio do celular, você vai dizer que você tem tempo para Deus? Não, forte mesmo, não é nada. Tem não, irmão. Conversa. Todos amém? Amém. Volta a palavra, volta a Bíblia. Para de ficar. Agora a facilidade é tão grande de ouvir a palavra de Deus no celular que as pessoas começam a ficar ouvindo a outra pessoa lendo, mas não lê mais. E a Bíblia diz o quê? Examina as escrituras que são de mim, que nela testifica, e nelas encontrarás a vida eterna. Examinar. Aleluia. Voltar-se para a palavra de Deus. Pois amém. Amém. 3 capítulos por dia, irmão, mas 3 capítulos bem examinado. Você lê a Bíblia em um ano. A minha cunhada estava contando que o pastor dela está com acho que 80 anos. Todo dia ele está lá lendo a Bíblia. Ele já leu a Bíblia, acho que não sei quantas vezes, mas todo dia ele está lá examinando a Bíblia, entendeu? Os capítulos da palavra. E tem pessoas que erram por causa disso, não examinam a palavra. Vai com doutrinas que o vento leva. Esse dia desse aí me mandaram uma profecia lá para mim. E aí eu perguntei ao camarada se era ele que ele estava profetizando. Porque ele ia perguntar para mim, né? Por quê? Não, porque a Bíblia diz para a gente não julgar mas julgar o profeta. A Bíblia não manda julgar a profecia, não, manda julgar o profeta. Para ver se verdadeiramente o profeta está no altar de Deus. Verdadeiramente o profeta está diante da palavra do Senhor. Para que você não receba uma profecia que não é de Deus e depois fique aí desiludido. Porque a profecia, quando ela é de Deus, ela se cumpre. Bíblia, palavra, forte.
Todos dizem amém. Amém. Forte. Amém? Amém. Porque eu aceito profecia, mas eu examino se está dentro do conteúdo da palavra de Deus. Se estiver fora da palavra do Senhor, essa profecia não vem de Deus. Todos amém? É Jesus que disse, irmão. Todos amém? Outra coisa para nós é ter um compromisso com uma nova aliança, é conhecer a bênção e a maldição. Todos amém? Tem pessoas que só querem saber da bênção. Se você for lá em Deuteronômio 28, as bênçãos do Monte Gerazim, você vai ver as bênçãos que Deus vai enviar. Mas se você chegar no capítulo 11, você também vai ver a maldição quando desobedecer. Uma aliança com Deus tem as bênçãos. A quebra da aliança vem a maldição. Mas muitas vezes o crente só quer saber da bênção. Eu quero bênção, quero bênção. Mas se eu desobedecer, se eu quebrar a aliança, vai vir a maldição. E a maldição traz o quê? Dor. A Bíblia diz que é impossível evitar o escândalo, mas ai daquele em que o escândalo vier. Ai é dor. Bom, o negócio é sério. Tem muitas pessoas que pensam que ser cristão é oba-oba. Oba! Vamos ser cristão. Não, ser cristão é uma coisa séria. Não podemos negociar nossa salvação. Todos amém? Amém. A salvação não tem negociação. A salvação é santificação. A salvação foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se você crê, você obedece. Se você crê, você fica na presença de Deus. Glória a Deus. Não tem negociação. Então você tem que conhecer, tem que entender, porque a Bíblia diz que é melhor você não conhecer do que conhecer e não obedecer. O que Jesus falou para Judas? Você antes não ter conhecido, mas você conheceu, matou o Filho de Deus. A Bíblia diz, irmão, quando nós que somos cristãos analisamos e vemos a morte de Cristo e aceitamos a Jesus Cristo pela sua morte, pela sua ressurreição, e quando nós abandonamos, nós voltamos a colocar Cristo em vertupério, Cristo na cruz do Calvário de novo. Quantos cristãos estão colocando Cristo na cruz de novo? Quantos crentes estão bofeteando Jesus outra vez? Pelos seus atos, pela sua vida errada, pelos seus escândalos, por viver uma vida negligente, por dar mais valor à casa, ao dinheiro. Não estou dizendo família é bênção de Deus, mas nem a nossa família tem que ser primeiro que Deus. Quem entendeu, diz amém? Amém. Deus em primeiro lugar, em tudo na nossa vida. Então você tem que, você sabe o resultado de obedecer ou desobedecer. No momento, foi proclamado a maldição da desobediência no Monte Gerazim. Então lá você vai ver. Do 28 até o 11 você vai ver a bênção, e do 11 diante você vai ver a maldição. Então, se você for notar, a maldição é muito maior o versículo da maldição. Não é verdade? Isso aí é Bíblia lá no fundo escondido. Se você for ver 1 até o 11, a bênção. Mas se você for ver depois do 11 até o final,
A maldição é coisa, é muito mais coisa. Prolongada. Então, querido, mas há uma necessidade de nós fazermos uma aliança, uma mudança. O que Jesus falou? Volte ao primeiro amor. Arrependa-te e volta ao primeiro amor. Volta a praticar as primeiras coisas. Eu não digo para você ser aquele crente que você era antigamente, que crente bravo, aquele crente fechado, aquele crente. Não. Um crente com tranquilidade, com ousadia, com a mente voltada para o poder do Espírito Santo da verdade. Glória a Deus. Um crente voltado a glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Então, querido, está aqui, para nós terminar. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Aleluia. Para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sobre a primeira aliança. Aleluia. Irmão, Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para a gente ficar cheio de dinheiro, não. Tem muitas pessoas que tá pregando o evangelho mentiroso. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ser rico, não. Você ter fazenda, loja, carro do ano, sítio. Jesus não morreu na cruz para isso, não, irmão. Amém? Jesus morreu na cruz do Calvário para você receber vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário para você ser salvo, para você ser redimido, para você ser uma pessoa que quando ele vir arrebatar a tua igreja, aonde ele estiver, você esteja também. Glória a Deus. Vê as igrejas lotadas. Quais igrejas que estão lotadas? São as igrejas que o Cristo morreu por causa de um apartamento, de casa, de carro, de banco lotado. Não, Deus não morreu por isso, não. A Bíblia chega a dizer uma coisa tão interessante, tu vê. A Bíblia chega a dizer: pedir, dá-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. E aí as pessoas pensam que é material, e diz não. E ele diz lá na frente: pedir o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não vai te fazer você um materialista, um carnal, mas o Espírito de Deus vai te fazer um homem ou mulher espiritual. Um homem ou mulher que tem uma visão do céu. Glória a Deus. Eu fui visitar aquela senhora ontem, que está lá um ano, sem participar da ceia. Mas quando eu vejo quando eu vejo alguns crentes que eu conheço, eu quero ganhar alma, eu quero salvar a alma, eu sou ganhador de alma. Como? Se abandona uma senhora, por que ela? Para suportar, muitas vezes, tem crente por aí que é difícil. Tem crente que é emperrado. Mas, se nós queremos que as pessoas sejam salvas por Cristo, nós temos que ter paciência. E principalmente com pessoas idôneas, que não tem jeito, irmão. Apóstolo Paulo diz que não tem como. Uma pessoa de uma certa idade, você não dá mais a mente dela, você vai ter que ter paciência. Porque aquilo já está lascado no ser, e para sair só o sangue do cordeiro. Tem que ter mais 80 anos para poder sair aquele trem. Cauterizadamente fica mesmo. Então o crente tem que ter o quê? Paciência. Saber lidar, saber tratar. Paulo disse o quê? Filho de sábio, para ganhar isso. E filho de tolo. Vai ter pessoas que você vai ter que fazer igual lagartixa. Mas tem que levar para o céu? Vamos levar para o céu. Aleluia. Vamos ter sabedoria para traduzir. Amém? Amém. Amém? Amém. Tem pastor que se não cuida da ovelha porque não dá dízimo, não dá oferta.
Ah, não está trazendo lucro nenhum para a igreja, não está trazendo nada para a igreja. Ah, não, deixa o pessoal para lá, não faz na igreja, não traz na igreja nada. Não é assim não, irmão. Eu sei que o dízimo e uma oferta são necessários na igreja, porque você beber uma água, para pagar essa luz, ter um ventilador, um ar-condicionado, você tem que ter um recurso, mas nunca você tratar uma pessoa pelaquilo que a pessoa pode dar na igreja, mas pelaquilo que o Senhor fez por ele, por ela, morreu na cruz do Calvário por ele, por ela, para ter a vida e ter uma vida abundante. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Que Deus possa abençoar a sua família. Aleluia. Nós fazemos uma nova aliança com Deus. Temos um compromisso com Deus. Aleluia. De servir a Ele. De vivermos uma vida dele. Como eu botei aqui, ó. De ficar ao altar, oferecer o melhor para Deus, voltar à palavra e conhecer a bênção e a maldição. Para nós renovarmos a nossa aliança com Glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Pai. Quer fazer esta aliança com Deus hoje? Conversa com Ele nesse